Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopé de la Villanueva. Antes de começar esse vídeo, gostaria de agradecer aos inúmeros doadores ou contribuintes desse vlog que me ajudam como estímulo e incentivo à criação de novos conteúdos. Então continue sempre me ajudando, me doando. Não é muito o que as pessoas dão, mas é o que elas podem dar e eu agradeço com certeza por conta desse tipo de ajuda. Os meus dois vídeos a respeito do Dr. Enéas parece que causaram um impacto psicológico a muita gente que parece que tem a necessidade de se iludir. Ou então simplesmente querem de fato crer, né, de alguma forma em algum santo milagreiro que possa resolver todos os nossos problemas. E muitas pessoas contra-argumentaram, dizendo: o Dr. Enéas tinha uma envergadura intelectual invejável, tinha um currículo invejável, e aí sim, enfim. Mas isso não isenta de críticas, como também de divergências e até de contestações. E sobre determinados aspectos, o Dr. Enéas era um homem que, no meu entender, tinha muitos defeitos no que diz respeito à sua visão econômica e política. E que, no meu entender, se fossem aplicados esses conceitos, nós seríamos levados para o mais completo desastre. E vejam que muitas das pessoas que defendem o Dr. Enéas, em geral, são jovens, são pessoas que não têm muita ciência, muito conhecimento do que foi os anos 80. Às vezes as pessoas não sabem, por exemplo, o que foi viver numa época de estagflação, numa época em que os produtos aumentavam os preços todos os dias. Eu presenciei isso com 8, 9, 10 anos de idade. Eu presenciei, por exemplo, ter 200 cruzeiros no bolso e comprar uma menta. Eu presenciei, por exemplo, um patrimônio, sei lá, uma casa valer 350 milhões de cruzeiros ou coisa parecida. Assim, havia coisas tremendamente absurdas no aspecto inflacionário. Existe aquela maquininha de trocar preço, isso era usado todo santo dia. Às vezes você tinha que fazer compras de manhã porque à noite era um preço diferente. Isso era a época da estagflação. E essa época da estagflação foi causada por esse estatismo que é defendido pelo Dr. Enéas. Esse pessoal parte do postulado de que o grande capital, claro, a gente sabe que os banqueiros, a gente sabe que os grandes capitalistas podem usar da influência econômica para impor certas diretrizes políticas favoráveis aos seus interesses. No entanto, se existe algo que favorece um banqueiro, ou favorece os grandes capitalistas, ou mesmo favorece os grandes especuladores, é justamente quando o governo gera inflação. É quando o governo gera um surto especulativo que faz esse pessoal ganhar milhões de uma hora para outra. E era o que acontecia nos anos 80. Nos anos 80 foi o reino da especulação. Talvez em muitos aspectos até pior do que hoje. Porque dentro desse jogo de ajuste financeiro, dentro desse jogo de tentativa de correção monetária, etc., esse pessoal ganhava brincando na especulação. E aquelas pessoas que não poderiam repor o seu dinheiro, e isso vide os assalariados, eram os que mais perdiam. E aqui eu relembro para todos vocês, os nacionalistas, os desenvolvimentistas, o Estado brasileiro, ou seja, esse Estado dirigista, esse Estado autoritário, esse Estado que queria criar as condições de uma indústria nacional e até estruturas, por assim dizer, do Estado, como por exemplo hidrelétricas e estruturas energéticas, etc., esse Estado precisou de empréstimos internacionais para financiar tudo isso. E o problema é que havia uma visão errônea de que o Estado não teria limite para gasto. E aí, claro, quando o Estado não tinha dinheiro para pagar suas contas, pegava o papel moeda, imprimia loucamente, os preços subiam e era uma coisa absurda. Era o que acontecia. E aí fico idealizando o Dr. Enéas. O Dr. Enéas tinha solução para todos os problemas. Tudo bem, era um homem bem articulado, era um homem que tinha cultura. Mas isso não quer dizer que fosse um homem excepcional. Eu repito,
não vejo nenhuma excepcionalidade, tanto do ponto de vista político, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista econômico, nas ideias do senhor Enéas. Muito pelo contrário. Eu acredito que, embora ele tenha certa razão em algumas coisas, mas em outras ele não tem razão nenhuma. Na verdade, ele reproduzia muito bem certos preconceitos que eram muito comuns nos anos 80. Por exemplo, uma delas é sobre a dívida externa. A dívida externa era a explicação polivalente para todos os problemas do Brasil. E ninguém tocava na questão mais problemática, que era o gasto público. Era o gasto público que gerava o processo inflacionário, não a dívida externa. A dívida externa servia para tapar os buracos que o próprio Estado fazia. E eis que aconteceu que, quando houve o Plano Real, quando houve a tentativa de ajuste das contas públicas, o que aconteceu? A moeda se estabilizou, a dívida internacional, ou seja, a dívida externa diminuiu e o governo aumentou a dívida interna. Hoje, por exemplo, a dívida interna é maior do que a dívida externa. E as divisas que o Brasil tem são maiores do que a própria dívida externa. Em outras palavras, teoricamente falando, a dívida externa está completamente paga. E o que me parece muitas vezes, que essa onda de apelar ao estrangeiro, essa onda de demonizar o estrangeiro, dentro de um nacionalismo que serve para a Coreia do Norte, mas não serve para a nossa modernidade. Parece-me um argumento demagógico. Um argumento de uma vigarice extrema até. Não creio que o Enéas talvez tenha esse tipo de intenção. Porém, eram argumentos errôneos, como se comprovou historicamente. Aliás, eu recebi alguns argumentos desaforados de pessoas querendo, evidentemente, me diminuir por conta das minhas críticas relacionadas às políticas do Enéas, ou então, pelo menos, as ideias dele. Então, aquela gritaria histriônica de que tudo está ruim, de que tudo está feio, de que tudo está horroroso, isso também me parece uma constante da promoção de várias classes políticas que, depois de tomarem o poder, mostraram ser um verdadeiro fracasso ou até serem piores do que aqueles que até então eles atacavam. Vide o caso do próprio PT. O PT, que hoje todo mundo reclama de ser corrupto, bandido, etc., como é que ele se promoveu historicamente? Através da ideia do combate à corrupção e através de um estatismo dirigista e desenvolvimentista. Nesse ponto, eles são muito semelhantes ao Dr. Enéas. Vejam o discurso do PT dos anos 80 e 90. Nós somos também contra tudo que está aí. O Bolsonaro foi a mesma coisa. É aquela coisa do discurso moralista, anticorrupção, e no final, quando chega ao poder, mostram ser outra coisa. Evidentemente que eu não estou dizendo que o Dr. Enéas seria isso. Mas é uma constante na política brasileira esse tipo de argumento. Esse argumento de que nós estamos vivendo no caos e que vai um moralista salvar o país. Um Dom Sebastião da vida salvar o país. Eu confesso, eu acredito mais em Dom Sebastião do que nessas pessoas. E mesmo a oratória do Dr. Enéas, o que me parece muitas vezes uma oratória histriônica que promove muita gente que não presta nesse país. Como, aliás, nós vemos na experiência do bolsonarismo. É gente histriônica, louca, ou é patife falando de um moralismo e mostrando serem os piores tipos de gente. Vou repetir, não estou dizendo que o Enéas seja assim. Mas é um discurso muito parecido. É simplesmente um sujeito que canalizava uma insatisfação popular difusa e, portanto, nunca saiu daquele posicionamento um tanto histriônico, ainda que sendo uma pessoa inteligente, de dizer somos contra tudo que está aí. E daí? E qual é a resposta para isso? Nenhuma. Ou uma resposta antiquada, uma resposta anacrônica, uma resposta que já era repetida pela classe política durante 20 anos, pelo menos na história brasileira. Mas é normal que certas pessoas um tanto desqualificadas soltem esses impropérios. Por quê? Porque o Enéas, como o Bolsonaro, como muitos outros, são reflexos desse tipo de mentalidade histérica, que é revolta contra tudo e contra todos, quando na verdade eles não querem entender a realidade. Então, eu até tenho um amigo meu, que amigo meu mesmo, que fica um pouco ofendido quando eu critico o Dr. Enéas e defende esse estatismo ingênuo
sabe? A gente tem que reestatizar a telefonia, nós temos que reestatizar tudo. Aí eu pergunto para esse meu amigo, ele não viveu na época de estatal de telefonia, ele não viveu na época de outras estatais que não funcionavam, que era só sugar o seu dinheiro, e o que é pior muitas vezes. Eu me lembro muito bem, eu me lembro muito bem que uma linha telefônica, além de você esperar fila na estatal, você tinha que comprar ações que custavam o preço de um carro. Agora, se você acha que em nome do patriotismo, em nome, sei lá, de uma ideologia, você tem que criar uma situação em que a maioria da população não tenha telefones, quando na verdade a privatização é que democratizou a telefonia, democratizou a internet, etc., eu prefiro o benefício público autêntico, que a maioria das pessoas tem um celular ou um telefone. Quando, por exemplo, meu amigo afirma, ou muitos outros afirmam, que o que vale é ser estatal e não sim ser benéfico para a comunidade, é porque, na verdade, esse pessoal coloca o Estado acima do povo e acima do bem-estar social e acima até mesmo do bem comum. No fundo, já é uma ideologia isso aí. Podemos criticar as privatizações, talvez do seu modo? Sim. Qualquer coisa na política é criticável. Mas não se pode negar, por exemplo, que muitas privatizações sim facilitaram o acesso ao consumo mais barato. Em particular, celulares e telefones. Na minha época, anos 80, 90, quando vocês estavam ainda nas fraldas, se é que vocês existiam, eu digo, eu testemunhei pessoas ricas comprando linhas de telefone das estatais para alugar telefone. Você imagina alguma coisa tão estranha como você alugar um telefone? Você alugar um celular, por exemplo. Aí a pessoa compra 2, 3, 4 celulares ou 2, 3, 4 linhas telefônicas para receber aluguel todo mês. Era o que aconteceu no Brasil. Quem foi que acabou com isso? Quem democratizou um celular a tal ponto de que as classes mais baixas da população, até, sei lá, classes lamentavelmente desprestigiadas, todas elas têm um celularzinho para falar com a sua família e assim sucessivamente, ou uma internet. E isso foi por alcunha da privatização. O problema desse pessoal não é o bem-estar social do povo. O problema desse pessoal é uma ideologia de idolatria estatal. E nesse aspecto, eu penso que o Dr. Enéas caminhava para esse rumo. Ele pode ter o currículo que for, e daí? Daí. Estava errado. Tanto se comprovou errado que a ideologia nacional desenvolvimentista dele levou o país à falência. E o endividamento com o FMI, com os bancos, etc., internacionais, não foi realizado como uma conspiração contra o Estado brasileiro, não. Foi o processo lógico e a consequência lógica do estatismo, que é o endividamento público. Claro, quanto mais Estado, ele vai ter que tirar de alguém. Se não tira da população através de impostos ou através da inflação, vai tirar através do quê? Dos empréstimos. Empréstimos, inclusive, externos. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.